Seja muito bem-vindo aqui ao canal e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês uma função específica lá da plataforma Profit Chart, que vai permitir que a gente identifique e entenda ali o padrão gráfico conhecido como Doji. Tá lá nas funções de Candlestick, tem diversos, eu já trato alguns aqui no canal e nesse vídeo a gente vai tratar do Doji. Essa função que eu vou passar aqui para vocês, a gente consegue então identificar esse tipo de padrão gráfico, configurar ali os limites para definição do Doji, emitir, por exemplo, alertas para poder ser alertado quando esse padrão acontece, filtrar em diversos ativos quando ele está acontecendo ali em tempo real e talvez ali destacar com uma corzinha se você quiser. E aí é uma vantagem, né, para poder identificar com mais facilidade ali e tomar decisão no mercado financeiro, principalmente se você opera price action. Eu tenho certeza que essas dicas vão te auxiliar bastante aí na tomada de decisão, não só utilizando as suas estratégias, te dando autonomia para criar outros códigos também. E aí, se você gosta, né, desse tipo de conteúdo, já te convido a se inscrever aqui no canal, continuar acompanhando, porque eu sempre estou trazendo conteúdos de valor nesse sentido. Então vamos lá entender esse código. Então, antes de apresentar a função em si, vamos relembrar aí o que o Doji é, né? O que ele representa ali no Candlestick. Primeiro, ele vai acontecer quando o preço de abertura e o preço de fechamento ali de um ativo forem muito próximos ou praticamente inexistentes, né? Iguais, na verdade. Então, o corpo do Candlestick é extremamente curto ou inexistente, o que forma aí um sinalzinho de mais ou de cruz, ou aqui quando o corpinho é pequenininho. Então, se nós clicarmos com o botão direito aqui em cima do candle e criar candle lines, a gente vai conseguir identificar as proporções do corpo relativamente à máxima e à mínima, né? Vem dessa proporção de quanto que tem o corpo relativamente a essas caudas aqui. Então, o Doji, ele indica uma certa indecisão ou equilíbrio entre compradores e vendedores ali no mercado. Ele pode ser encontrado em diferentes contextos, como em tendência de alta ou baixa. E se você quiser entender mais sobre esse padrão gráfico, tem vídeo aqui no canal explicando todos os tipos de Doji, neutro, pernilongo, libélula, lápide, bem detalhadinho, eu vou deixar aqui no final do vídeo como sugestão, mas a ideia aqui é considerar esse padrão para poder apresentar a função do Profit e aprender a identificar esses sinais passados em tempo real, como eu falei, o que pode ser bastante eficaz aí quando ocorre principalmente em níveis significativos de suporte e resistência. Então vamos lá entender esses padrões. A gente vai abrir aqui estratégias, editor de estratégias, e aí eu já tenho um código aqui, mas vocês podem copiar, é bem simplesinho mesmo esse código. Então, se a gente vier aqui em Candlestick, vão ter todos os padrões aqui para poder estudar. Tem alguns vídeos aqui no canal. Então, a gente vai estudar específico aqui o Doji. Então, essa função, ela vai identificar a ocorrência de um Doji e entregar um resultado inteiro. Então, primeiro a gente declara aqui C como sendo uma variável que vai entregar ali um resultado inteiro. E essa linha aqui, ó, que é justamente a função Doji que a gente viu aqui, condicional a 5 aqui, né? E o que significa esse 5? Isso significa que para um Candlestick ser considerado um Doji, a diferença percentual entre o preço de abertura e fechamento deve ser igual ou inferior a 5%. Então, é o limite que a gente vai definir ali de aceitação para um Doji. E aqui, basicamente, essa estrutura condicional C igual a 1, então, o que isso representa, né? Você vai verificar o valor atribuído à variável C, que é, se for igual a 1, significa que nós estamos identificando o Doji. Caso contrário, se o C aqui, essa variável que nós declaramos, for igual a 0, é o contrário, né, desse padrão aqui que nós estipulamos conforme esses limites. Então, se a função retornar o valor 1, significa que o Candlestick atende aos critérios para ser classificado como um Doji. E aí, em seguida, aqui a gente executa um código de instrução para pintar ali o Doji de vermelho. Então, a gente coloca aqui de vermelho, para caso ele identifique ali o Doji. Então, vamos ver aqui no gráfico, ó, se nós executarmos aqui esse código, vou dar um zoom aqui para vocês verem. Ó, todos os Dojis ele vai identificar aqui pra gente, aqui é backtest, né, com dados passados. Ele vai identificar e fica mais fácil de visualizar, né? Ele vai destacar aqui com a corzinha, ó, dentro desse limite que nós estipulamos. Então, aqui, ó,
todo doji ele vai destacar de vermelho. Então, para esses dados. Depois, essa outra parte aqui do código é justamente o screening, que a gente vai usar para identificar onde esse padrão gráfico está acontecendo naquele exato momento e em quais ativos. Então, se esse padrão atender a esse critério que nós estipulamos aqui, então select. Select é a função de screening, tá? Ó, ele seleciona um ativo para mostrar no screening. E como que a gente vai fazer isso? Então, para isso, a gente vai vir aqui em estratégias, screening, e ele vai abrir essa janelinha aqui, eu vou deixar aqui separadinha, e a gente vai ver ali os filtros, selecionar a estratégia que a gente criou aqui no editor de estratégias, indicar também a periodicidade que a gente vai estar trabalhando, qual lista de ativos que a gente vai querer selecionar, por exemplo, o CEL Ibovespa ou qualquer outra aqui. A gente seleciona a lista de ativos que a gente vai querer filtrar esse padrão. E aí depois a gente vai aplicar. Então vamos lá, a gente vai vir aqui em filtro. Aqui a gente vai selecionar qual é a estratégia. Então eu vou selecionar aqui o doji, que é a estratégia que nós criamos ali no editor de estratégias. E ok. Bom, então eu vou colocar a periodicidade de 5 minutos. Tá vendo? Você consegue escolher aqui. Vou deixar essa lista de ativos para o Ibov mesmo e vou aplicar. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui é escolher o ativo, arrastar para cá, para a janelinha do gráfico. E olha só, a gente vai conseguir identificar que nesse exato momento o padrão doji aparece aqui conforme os critérios especificados. Então, é só arrastar aqui do filtro para o gráfico que você vai identificar ali o padrão que você estipulou. Então, a gente arrasta para cá, consegue identificar aqui o padrãozinho. Lembrando que o Profit fica constantemente atualizando essa lista, uma vez que o ativo pode atender esse critério agora, mas depois de pouco tempo ali já não estar mais validado e assim sucessivamente. Então, ele vai constantemente atualizando essa lista. Então, quando a gente trabalha com códigos muito complexos, o volume de dados que o Profit tem que atualizar constantemente também é maior. E para quem trabalha com Price Action, é interessante sim usar essa ferramenta. E outro ponto é que ao invés de a gente usar o Select na função lá que eu mostrei para vocês, vocês conseguem usar o Alert, que é para emitir um alarme. Eu vou deixar como sugestão aqui no final do vídeo para você aprender também e poder potencializar aí os seus códigos e as funcionalidades do Profit. Já deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu te vejo nos próximos vídeos e até lá!